Deixa eu só esperar a gravação de fato iniciar. Beleza. Vamos lá, então. Então, na última aula, a gente falou sobre torneamento, um dos principais processos de fabricação mecânica dentro da usinagem dos materiais. A aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o fresamento. Fresamento, eu poderia citar ele tão importante quanto o torneamento. Se eu tivesse que citar, eu acho que eu colocaria o torneamento como primeiro e o fresamento como um segundo processo mais importante. A gente já falou isso aqui, eu já mostrei várias vezes, vou passar por cima, no qual a gente tem essas formas de produção, de acordo com a norma DIN. Então, a gente já falou da função em aulas passadas, a gente, na primeira parte dessa disciplina, então a gente já venceu isso daqui. A gente já falou sobre conformação, a avaliação de vocês é sobre conformação, então a gente ainda está aqui em usinagem. Depois a gente vai ver uns outros processos, não todos, né? Então, de novo, a definição lá de usinagem, eu vou trazer só aqui a título de curiosidade, a gente já falou sobre isso, então aplica-se a todos os processos do qual a gente tem remoção de material sob forma de cavaco. Então, o que é um processo de usinagem? É um processo de remoção de material em forma de cavaco. Então, e para que serve? Né? Vai servir para conferir a peça, a dimensão, o acabamento ou qualquer combinação desses três através da remoção do material sob forma de cavaco. Então, o princípio lá acontece com a interferência entre a ferramenta e a peça, sendo a ferramenta construída com material de dureza e resistência superior ao material da peça. Né? Então, a gente já falou sobre isso aqui. Então, é essa ferramenta que está aqui que vai arrancar o cavaco, vai arrancar o material, gerando cavaco. E esse cavaco é essa porção de material que apresenta forma irregular e é retirado por essa ferramenta. Então, a gente discutiu sobre os diferentes tipos de cavaco, inclusive, né? Professor, isso vai cair em prova? Com certeza, vou perguntar sobre os diferentes tipos de cavaco. Mas a gente já discutiu isso na última aula. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de fresamento. Então, o fresamento é realizado através de uma fresadora, que é a máquina que realiza esse processo. Então, uma máquina ferramenta de movimento contínuo que realiza a usinagem dos materiais por meio de uma ferramenta de corte chamada fresa. Então, vou fazer um fresamento utilizando uma fresa que está conectada numa fresadora. Fresadora sendo a máquina, fresa a ferramenta, fresamento o processo de fabricação. Então, vai permitir realizar a operação de fresagem, superfície plana, côncava, convexa, combinada. Hoje em dia, a gente tem fresadoras universais que fazem processos diferentes. Hoje em dia, a gente tem materiais que são integrados, que é um torno e uma fresa ao mesmo tempo, na parte de CNC. A gente não precisa entrar nesse detalhe, que são máquinas muito específicas. Então, essa daqui é uma máquina fresadora. Então, qual que é a diferença entre o torneamento? Então, no torneamento, eu tinha lá uma placa de castanhas que prendia uma determinada peça, a minha peça estava girando e a minha ferramenta estava parada e transladando ao redor dessa peça. Fresamento é exatamente o contrário. Eu tenho uma peça presa aqui, então eu vou lá, coloco uma morsa, prendo essa peça ou prendo de outra forma, e a minha ferramenta está aqui, ó, girando aqui. Então, eu consigo fazer uma fresadora, um dos processos que é o mais simples que a gente já vê no nosso dia a dia, que é uma furação. Então, eu vou lá, levanto essa mesa, até chegar que a peça chegue na minha ferramenta, na minha fresa, e eu furo a minha peça. Só que eu não só posso furar a minha peça, quando eu posso deslocar essa fresadora no sentido do eixo aqui, desse plano, na verdade. Então, além de eu furar a peça, eu consigo movimentar e ir usinando essa peça. Então, essa é a diferença. A minha ferramenta está girando e a minha peça está transladando ao redor da minha ferramenta. Professor, essa pergunta entre os dois processos, qual que é a diferença? Vai cair em prova? Com certeza vai cair em prova. Então, o meu torno, a minha peça gira e a minha ferramenta translada ao redor da minha peça, minha fresa é ao contrário. Minha ferramenta gira e a minha peça translada ao redor da minha ferramenta que está girando. Notem, esse cabeçote aqui em cima, a minha fresadora, primeiro que ela já é uma máquina um pouquinho mais automatizada do que um torno. Porque esses eixos aqui, ó, não necessariamente eu vou movimentar eles na mão, vou girar essa manivela na mão. Geralmente eu tenho alavancas aqui, como essa daqui está mostrando aqui, a alavanca, ó, no qual eu aperto um botão e esse meu sistema vai mexer essa mesa aqui para um lado e para o outro. Então, é um pouco mais automatizado que um torno mecânico.
eu consigo mexer todo, aqui tem um eixo, né? Então eu consigo mexer todo esse cabeçote de um lado para outro, consigo inclinar ele de um lado para outro, então eu consigo fazer diversas operações dentro do meu fresamento. Claro que aqui a gente ainda está falando, por mais que é um processo um pouco mais automatizado, é um fresamento feito de forma manual, então tem que ter um operador lá fazendo. Hoje em dia a gente tem CNC e tal que faz isso, mas o custo de um CNC é muito maior do que qualquer uma dessas máquinas ferramentas desse tipo. Características, então. O fato da fresa possuir diversas formas confere a esta operação um caráter de versatilidade em termos de geometrias possíveis a serem geradas. Então, a fresa é a ferramenta. Eu posso ter uma fresa com diversas geometrias, e isso facilita muito o meu processo de fabricação. Boa parte das superfícies não planas e não de revolução das peças mecânicas somente podem ser geradas através desse processo de fresamento. Aqui ele fala da superfície não plana, tal, mas plana eu também gero no fresamento. A gente tem ainda uma máquina que chama-se plana, que faz só o processo de planificação de superfícies, mas hoje em dia a fresa também faz isso. Então, não é que substitui, mas são coisas complementares. Então, aqui tem um exemplo de um processo de fresamento. Eu tenho um eixo aqui, eu tenho uma ferramenta girando aqui. E a minha peça está transladando ao redor. Então, notem que a geometria da ferramenta vai conferir à peça a geometria final que eu quero. Então, posso ter esse tipo de fresamento aqui também, esse tipo de fresamento de dente de engrenagem. Então, engrenagem de dentes retos são obtidos através de um processo de fresamento. Aqui eu tenho outro tipo de fresamento com essa ferramenta girando aqui. Aqui eu consigo fazer esse tipo de rebaixo aqui direto com a minha ferramenta. Consigo também fazer fresamento mais simples aqui, né? Como se eu estivesse aplanando a minha superfície. Beleza? Então, a geometria final que eu vou obter no meu processo de fabricação, na minha peça, vai ser correspondente à geometria da minha ferramenta também. Então, a caracterização é a ferramenta chamada fresa provida de arestas cortantes dispostas simetricamente em torno de um eixo. O movimento de corte é proporcionado pela rotação da fresa ao redor do seu eixo, e o movimento de avanço geralmente é feito pela própria peça em usinagem, que está fixada na mesa da máquina. Então, isso aqui é o que caracteriza o meu processo de fresamento. E tem alguns tipos diferentes fundamentais de processo de fresamento. Tem o fresamento tangencial, no qual os dentes de atrito, dentes ativos estão na superfície cilíndrica da ferramenta. O eixo da fresa é paralelo à superfície que está sendo gerada. Então, esse aqui é um exemplo de tipo tangencial. Então, minha ferramenta está usinando de forma tangencial à minha peça. E aqui é a minha profundidade de corte. Então, aqui esse material aqui, ó, vai ser removido a partir do momento que ou foi removido, né, a partir do momento que a minha peça é deslocada para lá. Então, essa daqui é a porção de material que vai ser retirada nesse tipo de avanço aqui, fresamento tangencial. Fresamento frontal, então, é um pouquinho diferente. Os dentes da fresa estão na superfície frontal da ferramenta. O eixo da fresa é perpendicular à superfície gerada. Então, esse aqui é um fresamento frontal. Então, note que a direção de fresamento, a direção da minha fresa é outra. E eu estou removendo esse tanto aqui, essa profundidade de corte aqui, que é justamente esse material aqui que vai ser removido quando a minha ferramenta se avançar nessa direção aqui, enquanto ela está girando. Existem dois tipos de fresamento, concordante e discordante. Então, o concordante, também chamado de para baixo, o movimento de corte e avanço tem aproximadamente o mesmo sentido. A principal característica, então, dessa técnica é que a ferramenta empurra a peça na direção da mesa. Pode gerar um solavanco de vibração, possibilitando a aplicação em caso de folgas de fuso da máquina. Então, é interessante que essas máquinas, apesar de elas terem uma precisão muito absurda, ainda assim ela tem folgas, né? E se tiver muita folga, eu não vou conseguir fazer um fresamento do tipo concordante. Fresamento discordante, então, é chamado de convencional também. O sentido de avanço do corte é contrário ao avanço, é favorável na aplicação em máquinas com folga, mas a ferramenta tende a levantar a peça, exigindo, então, um sistema de fixação mais rígido. Então, aqui está um fresamento concordante. Então, ó, a minha ferramenta está girando nesse sentido aqui. Então, ele está empurrando a minha peça para baixo, tem uma força para baixo aqui que é criada. Então, ele está prendendo a minha peça na mesa de corte. Então, isso pode gerar vibrações, porque cada ferramenta de corte dessa aqui vai tirar um pouco de material. E tem várias ferramentas de corte, então é como se estivesse batendo ali, cada ferramenta bate e arranca um pedaço de material. Isso gera vibrações. Já no meu fresamento discordante, existe uma força para cima, então a tendência é arrancar a peça da minha mesa.
mas é um pouco mais suave, tem menos vibrações, justamente porque vai entrar aqui e não tem essa batida que arranca essa quantidade enorme de material aqui. Então, é um pouquinho diferente. É mais suave a forma de arrancar material aqui. E, claro, o cavaco vai estar formando, vai cair para cá, né? Então, esses são os dois tipos principais de fresamento, concordante e discordante. Existem N tipos de fresadora. Então, existem muitos tipos diferentes de fresadora. Eu vou trazer alguns aqui para vocês que eu julgo que é interessante que vocês, pelo menos, tenham lá algum tipo de conhecimento. Então, existem fresadoras de acordo com a posição do eixo principal, podendo ser horizontal, vertical e mista. Então, a fresadora horizontal, o eixo árvore vai ocupar a posição horizontal paralela à superfície da máquina, a peça é presa num divisor ou em uma morsa, podendo se deslocar em qualquer eixo X e Z. Então, esse tipo aqui é o tipo de fresadora horizontal. Então, a minha árvore, ela está no sentido horizontal aqui. E minha peça está se deslocando aqui tangencialmente à minha ferramenta. Beleza? Tranquilo, né? Fresadora vertical, então, o eixo árvore vai ocupar essa posição vertical perpendicular à superfície da mesa da máquina, e a peça pode se deslocar também as coordenadas X ou Y em relação à ferramenta. Sua fixação também pode ser feita por um divisor do tipo de morsa, utilizado na usinagem de peças de grandes dimensões. Então, é essa ferramenta, essa máquina que eu apresentei no início da aula para vocês. Essa máquina grandona aqui, em qual eu tenho aqui que está presa a minha ferramenta, né? Então, fresadora vertical. Eu prendo aqui com uma morsa. É a mais comum que a gente utiliza. Ó, aqui dá para ver aquelas alavancas que eu falei para fazer o avanço automático dessa máquina. Então, a gente utiliza essas alavancas para avançar automaticamente a máquina. E a fresa, então, no caso, que é a minha ferramenta, são as ferramentas rotativas para a usinagem dos materiais. Possui uma série de dentes e gumes de corte, geralmente dispostos simetricamente em torno de um eixo. Os dentes, então, removem o material da peça bruta de modo intermitente. Então, aqui eu tenho a minha fresa. Como eu falei para vocês, tem diversas arestas de corte na minha fresa. Então, diferente do torno, em qual a gente tem lá uma ferramenta com uma aresta de corte, na minha fresa a gente tem diversas arestas de corte. Existem alguns ângulos que são importantes, como o ângulo de saída de cunha e folga. A gente não precisa entrar em tantos detalhes nele aqui. E a velocidade de corte, então a gente pode calcular a velocidade de corte por essa fórmula aqui. Então, VC velocidade de corte, N a rotação e D o meu diâmetro da minha ferramenta. Então, quanto maior o diâmetro da minha ferramenta, maior vai ser a velocidade tangencial de corte aqui. E a gente pode fazer cálculos relacionados à velocidade de corte. E vai ter um exercício para vocês estarem fazendo uma velocidade, um cálculo de velocidade de corte de forma bem simplificada aqui. Então, para fazer esse tipo de análise, a gente utiliza catálogos. Existem diversos tipos de catálogos. Depende de cada tipo de fabricante. Cada tipo de fabricante vai ter um parâmetro diferente lá do fabricante da minha ferramenta, né? Mas, de forma geral, então, eu tenho aqui qual que é o meu material. Então, se eu estiver, por exemplo, usinando um aço carbono, um aço ligado, com uma dureza maior ou menor, uma dureza menor que 180 Brinell. Brinell é um tipo de análise que se faz de dureza no meu material. Eu posso utilizar esses dois tipos de ferramenta aqui, essa classe ou essa classe. E eu tenho uma determinada velocidade de corte, de metros por minuto, eu tenho um determinado avanço que eu posso estar utilizando e uma máxima profundidade de corte. Então, isso aqui que eu vou setar como parâmetro de corte quando eu estiver fazendo a análise lá do meu sistema do qual eu vou fazer a usinagem do material. Então, por exemplo, calcule quantas rotações por minuto devem ser utilizadas para facear por fresamento uma peça de ferro fundido cinzento com uma ferramenta da classe HTI 10 com 100 milímetros de diâmetro. Vou pegar lá, então, a minha tabela, vou lá olhar, estou tentando fazer lá a usinagem de um material feito de ferro fundido cinzento, que é esse material aqui. A minha classe de ferramenta é essa daqui. Então, a minha velocidade de corte é 125 metros por minuto. Vou jogar isso aqui lá na minha ferramenta para eu tentar achar qual que é o N, qual que é o número de rotações por minuto que deve ser utilizada para fazer esse processo de fabricação por minuto. Por que eu tenho que calcular esse N? Porque é esse N que eu vou colocar na minha máquina, vou ligar ela nessa rotação aqui. Então, substituindo os valores ali, substituindo os valores, eu chego a uma rotação de 398 rotações por minuto. Então, eu vou lá na minha máquina e seto ela para essa rotação aqui,
para eu fazer esse meu processo de fabricação aqui. Dúvidas, gente? Então, os exercícios para vocês é qual a diferença entre o fresamento concordante e discordante, a gente falou, e para calcular lá um número de rotações por minuto de um determinado processo de fabricação ali também. Nenhuma dúvida em relação a isso, gente? Nossas aulas de processo de fabricação são sempre muito sucintas, né? Eu acho que porque o pessoal já está cansado de fenômenos de transporte. Mas faz parte, a gente faz aí o melhor que a gente pode. Gente, se não tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando a presença no chat. Eu fico disponível aqui para tirar, se alguém quiser conversar depois, enfim, em privado. E não esqueçam de fazer a avaliação, tá, gente? No mais, estão dispensados aí. Agradeço a presença de todo mundo. Ah, beleza, Thiago. Pode deixar que eu já vou abrir aqui o meu controle aqui e eu já adiciono a tua presença também. Falou, professor. Valeu, hein? Valeu, até mais. Valeu, até mais.